Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Hoje estamos com Luiz Coelho, consultor de negócios e de inteligência artificial. Coelho, é um enorme prazer estar com você hoje aqui no canal da inovação. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Calazans. É um grande prazer estar aqui no canal da inovação de novo para falar de um assunto que está fervendo aí no mercado, né? Então, Coelho, nós conversamos há alguns meses, né? Mas para mim parece que foram anos, né? Porque inteligência artificial, além de ser um tema do momento, está tendo uma evolução muito rápida, né? E eu queria ouvir de você como é que está a adoção da tecnologia, tanto em relação a profissionais liberais, pessoas físicas, startups e corporações, né? Você que está em todos esses ambientes aí, dando consultoria e ajudando a utilizar essa ferramenta super importante para aumentar a produtividade. Olha, a gente pode dizer que a IA, ela de fato tem ganho um protagonismo dentro do mercado, né? Tanto grandes empresas, CEOs de grandes empresas, empreendedores, como você falou, consultores, estão estudando e avaliando possibilidades da sua adoção, né? Grandes empresas estão vivenciando talvez um momento em que elas estão formalizando o uso da IA. Eu costumo dizer que há uns 2, 3 anos atrás, nós tínhamos uma situação em que nós tínhamos pessoas que estavam usando o IA meio que na garagem, meio ali no seu cantinho, na sua baia ali escondidinho, né? Só que isso traz uma série de problemas, tá? A gente pode explorar isso. Agora as empresas estão com essa preocupação e estão pensando como fazer a governança da IA, né? Fazer com que as pessoas saiam dessa posição que eu chamo de Shadow AI, ou seja, trabalhando com a IA ali nas sombras e trazendo isso de fato de uma maneira formal para o seu dia a dia, para a sua rotina de trabalho. Já empreendedores estão avaliando como tirar proveito da IA para escalar os seus negócios. Então, imagina que uma startup, que às vezes é uma empresa de uma pessoa só, ela precisa brigar às vezes com gigantes. Então, com a IA, a gente tem uma gama de possibilidades para que essa startup possa escalar, ter mais produtividade e brigar, assim, não vou dizer de igual para igual, mas de uma maneira, vamos dizer assim, com menos diferenciais, né? Um exemplo clássico é o atendimento. Então, hoje uma IA, uma startup, né, uma startup que tem poucos recursos, poucas pessoas, consegue ter, por exemplo, um atendimento 24/7, coisa que só grandes empresas antigamente tinham, né? Então, as possibilidades são gigantes e o mercado, enfim, não fala de outra coisa, vamos dizer assim. Não, perfeito. Então, nessa linha aí das suas colocações, né, você nota diferenças significativas na velocidade e na intensidade dessa adoção, comparando, por exemplo, startups e corporações, ou então entre determinados setores, né? Alguns mais conservadores, outros menos conservadores? O ciclo da IA, Calazans, é tão alto, assim, é tão rápido, que hoje a gente está vivenciando o que a gente chama de vale da desilusão já da IA. Ou seja, há um ano e meio atrás, todo mundo achava que a IA ia resolver todos os seus problemas. Que a IA ia alavancar os seus negócios, suas receitas, reduzir custos, né? Então existia um grande vislumbre no mercado. Hoje a gente já está vendo que as pessoas estão olhando para a IA de uma forma mais madura, entendendo que talvez a IA não vá substituir o ser humano e não vá trazer uma escala, vamos dizer assim, exponencial como se imaginava. Porém, com uma adoção feita com, vamos dizer assim, utilizando boas práticas e de uma forma mais analisada, vamos chamar assim, a gente pode tirar muito bom proveito da IA, botando o ser humano para trabalhar junto com a inteligência artificial, né? Então, por que eu digo que a gente está vivendo no Vale das Ilusões, né? A própria Gartner, que é uma consultoria global, que acaba tendo acesso a muitas empresas, as maiores empresas do mundo, vem percebendo que empresas que antes tinham feito layoffs, né, aquelas chamadas demissões em massa, e adotado IA para substituir o ser humano, muitas estão voltando atrás. Justamente porque tem visto que a IA pela IA, às vezes provoca uma certa perda de qualidade naquilo que aquela empresa entrega, né? A gente está percebendo, por exemplo, no universo de produção de conteúdo, redes sociais e campanhas publicitárias que estão sendo inundadas por informações, às vezes, de baixa qualidade. Então, me parece que o mercado como um todo está dando um passo atrás e refletindo
sobre, olha, talvez a IA não seja o Espírito Santo, como a gente pensou antigamente, né? Então, a gente talvez precise compreender melhor como essa tecnologia pode gerar valor. Mas, sem dúvida, ela é muito promissora, ela já vem alavancando muitos mercados, a gente pode citar vários setores, como, por exemplo, o setor de saúde. Então, imagina, se antes nós precisaríamos aí ter médicos que, para fazer uma avaliação médica, talvez levasse muito tempo, às vezes anos, para fazer um diagnóstico, a IA ela consegue processar uma quantidade de informação gigantesca. Então, a gente vê aplicações na área de saúde, onde uma IA ela consegue, vamos dizer assim, prever um problema de saúde que pode se manifestar dentro de um exame diagnóstico seu, de imagem, talvez com muito mais antecedência do que uma junta médica. Então, a gente vê que é uma aplicação incrível que pode salvar vidas, né? Outros setores também têm aplicado IA, enfim, de uma maneira também brutal, como, por exemplo, a área de seguros. Então, a gente está vendo que a quantidade de golpes, vamos chamar assim, de fraudes, tem aumentado muito no mundo digital como um todo, né? A gente tinha muitos golpes no mundo físico, com a transformação digital das empresas, né? Os malfeitores também fazem a transformação digital. Então, a IA tem ajudado muito na prevenção de fraudes, reconhecendo o padrão de comportamento e atitudes suspeitas. Então, provavelmente, se você tem um banco digital, você já deve ter visto que, para você, por exemplo, fazer uma transferência de alto valor, um Pix, certamente você vai passar ali por 2, 3 etapas de autenticação, às vezes usando biometria, imagem e tudo mais. Enfim, então a gente pode ver a implementação da IA em vários setores da economia, em vários universos, e a tendência é que isso aumente. Mesmo a gente estando nesse vale das desilusões, como a própria Gartner chama, né, que toda tecnologia passa, nova tecnologia vive um grande hype, onde ela está na moda, está todo mundo falando daquilo, mas daqui a pouco o mercado descobre que, peraí, não era bem assim. E aí depois essa tecnologia ela vai escalando com um pouco mais, vamos dizer assim, de parcimônia, mas gerando mais resultados de fato do que simplesmente buzzwords, né? Eu imagino que você citou o setor de saúde, mas todos os setores, né, que lidam com uma quantidade brutal de informação, de dados, né, tal do Big Data, o impacto da IA ele é muito maior, né? Agora, na linha do que você colocou, os principais erros, a desinformação, eu imagino que nas corporações, independente de haver maior ou menor resistência, existe também o como saber lidar com a IA, né? Como é que ela pode, de fato, alavancar o seu negócio? O que você tem visto aí de principal erro em lidar com essa ferramenta? Não, perfeito, Calazans. Olha, eu costumo dizer que você não precisa ser um tecnologista para tirar valor daquela tecnologia de fato, tá? Você pode, como um bom usuário, conseguir extrair valor daquela tecnologia. Porém, é importante que você conheça um pouco de como aquela tecnologia funciona. Então, vou citar aqui o nome de uma ferramenta que eu acho que todo mundo que está ouvindo falar sobre IA conhece, que é o ChatGPT. O ChatGPT está dentro de uma categoria de ferramentas de IA que a gente chama de LLMs, que são as linguagens baseadas no modelo de aprendizado de grandes informações. Ou seja, o ChatGPT, por exemplo, ele tem uma base, ele vai aprendendo coisas que estão na internet, que estão disponíveis em fóruns, sites, né? E aí eu te pergunto, na internet a gente tem muita informação que talvez não seja verdadeira, a gente tem muita informação enviesada, a gente tem muita informação superficial. Logo, se a gente entende que essa tecnologia ela vai gerar resultados a partir do que ela entende, do que ela compreende, os dados que ela foi treinada, a gente tem que tomar muito cuidado com os resultados que essa ferramenta está dando, né? Então, um dos principais erros que eu poderia citar é você colocar uma crença muito grande na inteligência artificial. Porque o nome inteligência artificial dá um ar de autoridade para essa ferramenta, né? Poxa, é uma inteligência, logo ela deve pensar. Só que ela não pensa. O que a gente tem ali por trás são dados que são gerados através de probabilidades. Então, se a gente tem muita informação falsa sobre um assunto, provavelmente, quando você gerar um conteúdo sobre aquele assunto,
você tende a ter informações falsas também, ou enviesadas e por aí vai, né? Então é muito importante que quando você utilize ferramentas como essa, você revise essas informações, você continue fazendo uma análise crítica, que é algo que o ser humano, né, é capaz de fazer e que às vezes a gente, já conectando talvez com algum outro assunto que a gente vai abordar aqui, às vezes a gente não consegue usar a nossa criatividade, a nossa análise crítica, porque a gente está muito ocupado com o dia a dia do trabalho. Então, talvez a gente vai descobrir uma maneira de trabalhar onde a IA ela vai fazer um grande trabalho bruto para a gente e o ser humano vai fazer o que ele faz de melhor, que é colocar humanidade naquele conteúdo, criatividade e usar a sua análise crítica para gerar os melhores resultados possíveis. É perfeito, né? Até mesmo porque as inteligências artificiais elas têm um viés de confirmar o que você está querendo, né? Então, eu utilizo ela com a relativa frequência no trabalho, eu vejo que ela passa informações que não são verdadeiras muitas vezes, né? Você tem que ir lá conferir para ver se o que está sendo dito procede, né? Exatamente. Esse é um problema, inclusive, que todas as Big Techs estão buscando resolver, que é o que a gente chama de alucinação. É quando a IA ela acaba gerando respostas que não são verdadeiras, que são dados ficcionais. E, de novo, a IA ela não é uma inteligência, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é factual e o que é inventado. Simplesmente ela vai gerando informações através de algoritmos que usam probabilidade para isso. A gente não sabe exatamente qual é o algoritmo, né? Isso é um segredo industrial das empresas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, Coelho. E para quem está nos assistindo, você poderia dar alguns exemplos, né? Algumas dicas de aplicação prática, né? Preferencialmente com aplicativos gratuitos, né? Claro, claro. Uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente faz análise de negócios, às vezes faz algum tipo de workshop com executivos para fazer planejamentos estratégicos, planos de ação, por exemplo, trabalhar com brainstormings, workshops de levantamento de ideias. Muitas das vezes isso pode ser dificultoso depois de você extrair informações daquilo. A IA ela pode trabalhar como se fosse um companheiro seu de trabalho que vai trabalhar na organização dessas ideias e até na geração de ideias em cima daquilo que foi levantado inicialmente. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, ferramentas como o ChatGPT, o Copilot, Gemini, são ferramentas que estão aí gratuitas e que você pode trazer para que você possa conversar com elas sobre aquelas atividades do dia a dia que você está fazendo. Então, podem te ajudar em brainstormings, podem te ajudar em analisar alguma informação. Então, por exemplo, se você vai desenvolver um novo projeto e quer pensar nas atividades que você precisa executar para aquele projeto sair do papel. Você pode, junto com uma inteligência artificial, pensar sobre quais são as atividades, quais são as tarefas que a gente pode fazer, né? Se você, por exemplo, trabalha com atendimento ao cliente, ferramentas, de novo, como o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, podem te ajudar a analisar, por exemplo, quais são as reclamações que aquelas pessoas estão fazendo, quais são as causas raízes dessas reclamações, de uma maneira muito fácil, muito prática, né? Se você trabalha com planilhas, e é uma coisa que muitas pessoas trabalham, né? Você pode pedir para que a inteligência artificial te ajude a extrair insights daquela planilha. De repente, buscando, tem uma planilha aqui com o comportamento do usuário, tem, sei lá, um e-commerce, e eu vejo lá uma planilha que mostra tudo que os meus, vamos dizer assim, potenciais compradores estão fazendo no meu e-commerce. Uma IA pode rapidamente analisar esse conjunto gigantesco de dados e trazer insights para você melhorar seu site, melhorar suas redes sociais, para promover mais vendas. Então, as possibilidades são gigantes. Na realidade, a gente está descobrindo essas possibilidades ainda. Apesar dessa tecnologia ter sido popularizada já há um pouco mais de 3 anos, eu diria que a gente está engatinhando nela. Então, todo dia surgem coisas novas, surgem novas aplicabilidades, né? Já existem ferramentas que podem acompanhar a reunião, uma reunião online, e você pode extrair, ele já te gera a ata, ele mostra qual foi o engajamento de cada pessoa que estava naquela reunião. Então, existem aplicações que são, vamos dizer assim, específicas para cada ação do dia a dia para trazer mais produtividade. Criação de sites também é um outro setor que tem avançado muito. A gente tem ferramentas no qual você diz, olha, esse site ele precisa existir por quê? Qual o propósito dele? Qual o objetivo dele? E você pode ter um site de vendas, por exemplo, feito em 5 minutos. Né? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado porque o resultado dessas ferramentas
ele ainda, para algumas atividades, ele ainda está engatinhando. Enfim, você ainda tem pouco controle sobre a criação de conteúdos dependendo da mídia que você for utilizar. Mas quando você compara com os resultados, né, do ano anterior, você vê um avanço gigantesco. Então você já fica pensando, onde essa tecnologia vai chegar no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? Então, eu diria assim, se eu sou alguém para poder aconselhar aos nossos espectadores aqui que estão nos ouvindo, eu diria, fique ligado nessa tecnologia, compreenda como ela afeta o seu dia a dia de trabalho. Se você é um vendedor, certamente ela afeta o seu dia a dia de trabalho. Como é que você organiza a sua agenda de ligações, o relacionamento que você faz com seus clientes, né? A criação de, vamos dizer assim, de materiais comerciais, tudo isso vai ser transformado com a IA. Isso a gente falando de um profissional de vendas. Mas a gente já falou de profissionais na área de medicina, na área de seguros, então, né, na área de produção de conteúdo. Isso vai mudar e vai mexer com todo mundo que está no mercado. Eu particularmente tenho usado muito para algumas finalidades, né, como pesquisa de mercado, que você consegue reunir rapidamente muitas informações, né, que você demoraria numa busca do Google dias, talvez, né? Você consegue resolver em algumas horas. E interessante, você citou também a questão do robozinho que acompanha a reunião, né? Ele entra como mais um convidado, geralmente penetra sem avisar, né? Porque alguém que autorizou em algum momento, né, o uso dessa IA, ela entra automaticamente na reunião lá do Zoom, né, do Meet, enfim. E é fantástico porque ela gera um texto com todos os diálogos e pode avaliar o engajamento, né, as palavras-chave ali que foram colocadas, né, é muito bacana. Agora, Coelho, eu queria também abordar um tema bastante delicado, mas é que eu acho super relevante, né? Porque existe uma preocupação muito grande em relação à questão do desemprego que a IA possa vir a causar, né? A gente que acompanha a evolução tecnológica e até mesmo histórica, a gente vê que as tecnologias, elas de fato causam, né, desemprego, porque você você tem um processo de automatização de atividades humanas, né? E quando isso era feito basicamente, né, desde a Revolução Industrial, em relação ao trabalho manual, você não apresentava tanta preocupação quanto tem hoje os formadores de opinião, né? Hoje eles emitem uma preocupação maior porque o chamado trabalho intelectual também está sendo substituído em grande parte pela máquina, né? O que já vinha acontecendo com o trabalho manual há alguns séculos. E aí eu pergunto para você, onde isso vai parar? Qual é o impacto que isso pode causar na sociedade? Porque a geração de novos empregos decorrentes do uso da tecnologia também pode demorar, né? Com certeza. Essa é uma preocupação, diria que mundial, né? Toda tecnologia acaba causando uma ruptura no mercado de trabalho, porque, enfim, causa um transtorno. Nunca as pessoas que estão no mercado vão conseguir se atualizar na mesma velocidade que uma tecnologia como a inteligência artificial, quando ela ganha notoriedade, ela se dissemina muito rapidamente. A sociedade, para se preparar para aquela tecnologia, ela demora anos, tá? Então, certamente, essa é uma grande preocupação. Só para a gente dar uma proporção, né, desse problema para as pessoas, a McKinsey, que é uma outra grande referência mundial em matéria de consultoria, está presente em muitas empresas, ela fez uma pesquisa levantando que a inteligência artificial, ela, em pouco tempo, ela vai ocupar de 50% a 60% do esforço humano. Ou seja, por mais que a gente não substitua necessariamente as pessoas por inteligência artificial, certamente uma pessoa que domina inteligência artificial pode substituir várias outras que não dominam. Entende? Então, se eu trabalho, por exemplo, numa área de edição de vídeo, talvez uma pessoa que trabalha muito bem com inteligência artificial pode substituir 5 pessoas que não trabalham. Então, o que fazer? O que eu diria voltando ao meu conselho anterior, seja uma dessas pessoas que domina a tecnologia. Por outro lado, eu vejo que muitas empresas, e isso é muito bom, não estão optando pela demissão em massa para substituir pessoas por IA,
mas tem aproveitado que a gente vive hoje um momento também problemático no mercado de trabalho, onde está todo mundo um pouco burnoutado, né? Todo mundo trabalhando demais, todo mundo sobrecarregado. Então, talvez esse seja um momento para que a gente possa trazer outras pautas para o mercado, né? Então, há pouco tempo a gente falou sobre a pauta de 4 dias de trabalho semanais. Talvez esse seja o momento da gente resgatar essa pauta, já que nós vamos ter a IA, vamos dizer assim, fazendo boa parte do trabalho que antes era feito pelo trabalho humano, por que não melhorar a qualidade de trabalho? Então, nem tudo são demissões. É claro que é o ser humano que vai decidir o que fazer com aquela nova tecnologia. Então, a gente, enfim, vê de tudo. E a gente lamenta quando há movimentos desse tipo de desligamento de pessoas em massa. E a gente espera que, enfim, a gente trabalha para que isso não aconteça e que para que a IA exista, né, para fortalecer o mercado e não para desfavorecer a força de trabalho humana. Coelho, te agradeço mais uma vez por ter vindo compartilhar o seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu fico muito feliz de poder falar sobre um assunto tão importante e estar aqui com você de novo. Muito obrigado. E você que nos assistiu, vamos fazer parte desse processo de usar a IA com responsabilidade e torcer para que a sociedade utilize essa ferramenta para evoluir cada vez mais. Obrigado.